Bem-vindos a mais uma análise do nosso material de origem. Hoje a gente vai mergulhar direto numa história que é fascinante, caótica e, para ser bem sincero, bastante brutal. A verdadeira realidade da colonização inglesa na América do Norte. A ideia aqui é desconstruir alguns mitos bem antigos e ver como as coisas realmente aconteceram, sem filtros. Bora lá? Certo, dei uma olhada nessas imagens. Elas ilustram perfeitamente aquele mito clássico que a gente sempre vê em Hollywood, sabe? Aquela visão dos peregrinos ricos, super virtuosos, chegando pacificamente em busca de liberdade. Mas na prática, a realidade de quem pisava nessas terras desconhecidas era incrivelmente mais desesperadora e bem menos glamurosa. Bom, antes de sequer pensar em construir vilarejos e plantar, a estratégia inicial da Inglaterra era, bem, pirataria oficial. O grande foco do Estado inglês era basicamente interceptar e roubar o ouro dos galeões espanhóis. Eles faziam isso através de corsários financiados pela própria coroa, como o famoso Francis Drake. Enquanto isso, navegadores como John Cabot só iam lá e reivindicavam imensas áreas de terra no mapa, sem assentar ninguém. E aqui tem um ponto crucial para a gente entender. Ao contrário de países como Portugal e Espanha, onde a colonização era totalmente bancada e controlada por reis absolutistas, o modelo inglês no começo era uma aventura capitalista selvagem e totalmente privada. As terras foram simplesmente entregues a companhias de comércio, tipo a Companhia de Londres e a de Plymouth. Ou seja, era tudo gerido por comerciantes com um único objetivo em mente: lucro rápido e absoluto. E como era de se esperar, esse modelo puramente comercial ditou o tom de todo o contato inicial. Pelos desenhos do explorador John White, lá do século XVI, dá para ver bem a visão britânica. Além de trazer cavalos e doenças devastadoras, eles viam a América estritamente como um baú de recursos a ser explorado. Zero a intenção de se integrar com as ricas culturas nativas que já existiam ali. Essa falta de preparo e esse foco distorcido renderam desastres bem assustadores. As primeiras grandes expedições organizadas por Sir Walter Raleigh, lá na década de 1580, falharam de um jeito espetacular. O final foi de arrepiar. Uma missão de resgate chegou no assentamento de Roanoke anos depois e encontrou o lugar completamente abandonado. Todo mundo simplesmente sumiu. A única pista deixada para trás foi a palavra Croatoan, esculpida na casca de uma árvore. Um mistério que intriga a gente até os dias de hoje. Virando a página para o século XVII, o ímpeto transacional continuava a todo vapor. Pensa só nisso. Líderes holandeses compraram a imensa e super valiosa ilha de Manhattan dos indígenas Canarsie pelo equivalente a meros $24. E tudo pago em contas e bugigangas. Foi exatamente assim, no meio desse toma lá da cá, que nasceu o coração do que hoje a gente conhece como Nova York. Loucura, né? Enquanto isso, os ingleses continuavam forçando a expansão, agora tentando se fixar no assentamento de Jamestown. Mas a taxa de mortalidade era uma coisa absurda. Só para dar uma ideia da brutalidade, de 144 colonos que saíram da Inglaterra cheios de ganância, só 105 sobreviveram aos perigos do mar para conseguir finalmente desembarcar. E olha, para quem desembarcou, o pesadelo estava apenas começando. A realidade inicial em Jamestown parecia saída de um filme de terror. Os registros documentam uma fome tão extrema que colonos desesperados comiam cachorros, cobras. Tem até o relato histórico perturbador de um homem que praticou canibalismo com o corpo da própria esposa falecida. E no meio desse caos absoluto, a paranoia política corria solta, com execuções sumárias por espionagem, como aconteceu com George Kendall. Mas mesmo diante dessas fomes avassaladoras e das tragédias constantes, algo incrível aconteceu. O fluxo simplesmente não parou. A força capitalista e a busca frenética por terras criaram uma corrida sem precedentes. Como vocês podem ver, quase simultaneamente, as 13 colônias originais começaram a pipocar pela costa leste, moldando num piscar de olhos as futuras fronteiras americanas. Agora, quem é que estava bancando essa expansão na linha de frente? É aqui que a gente quebra de vez o mito de que o processo foi tocado por uma elite super capacitada. As listas revelam que as colônias eram povoadas basicamente pelos indesejados da Europa. Estamos falando de centenas de órfãos despachados como carga, mulheres pobres leiloadas, crianças literalmente sequestradas nas ruas de Londres e servos que trocavam a passagem por longos 7 anos de trabalho escravo temporário. Claro que, no meio dessa multidão sofrida, existia sim uma minoria que destoa desse patrão. O grupo que a gente conhece hoje como os peregrinos. Eles eram minoria, mas altamente educados.
Chegaram no famoso navio Mayflower para fugir da perseguição religiosa e acabaram assinando o Pacto do Mayflower, que virou um documento fundamental para a narrativa histórica americana de leis e acordos mútuos. E a história dessa minoria que nos leva ao famoso e lendário primeiro dia de Ação de Graças lá em 1621. O que o mito quase nunca conta é que essa refeição dividida com o chefe indígena Massasoit só rolou depois que quase metade dos peregrinos morreu por causa do frio congelante do inverno. E detalhe, eles só comeram peru e milho americano porque absolutamente todas as plantações do tradicional trigo europeu falharam nas terras novas. Sobrevivendo a esse ambiente super inóspito, esses puritanos calvinistas acabaram desenvolvendo um complexo de povo escolhido gigantesco. Sabe aquela ideia de missão divina? Eles viam a travessia aterradora do Atlântico através de uma lente épica, literalmente se comparando aos hebreus cruzando o deserto do Sinai para chegar a uma nova Canaã. O objetivo era claro: purificar e construir uma sociedade focada só nos chamados eleitos de Deus. O que é fascinante e, um tanto irônico, é como todo esse fanatismo religioso impulsionou uma baita onda educacional. Olha essa lei de Massachusetts de 1647. Ela obrigava qualquer vilarejo com 50 famílias a contratar professores. Mas a justificativa oficial não era formar grandes pensadores, livres de jeito nenhum. A lei dizia com todas as letras que as pessoas precisavam aprender a ler a Bíblia justamente para não cair nas artimanhas e nos projetos do diabo. E foi essa necessidade absoluta, essa urgência de formar líderes devotos que pudessem manter a alinhadura e a coesão da colônia, que deu origem a instituições de peso. A fundação de universidades lendárias da Ivy League, como Harvard, William & Mary e a própria Yale, nasceu diretamente dessa angústia puritana pela excelência religiosa e intelectual. Mas não vai achando que a vida universitária era tranquila, não. Os estatutos eram de um rigor que hoje parece absurdo. Para começar, os alunos de Yale eram obrigados a ler a Bíblia em latim e grego. As orações diárias de manhã e de tarde eram inegociáveis. Se chegasse atrasado, multa pesada. Se fosse pego com cartas de baralho, dados ou se expressasse opiniões religiosas consideradas erradas, era expulsão sumária e imediata, sim de papo. Dando um passo atrás e olhando o quadro geral, o contraste na região era gritante. Enquanto várias outras colônias toleravam até que bem as diferenças religiosas e abrigavam grupos como os Quakers e os Batistas, Massachusetts foi por um caminho totalmente autoritário. Eles montaram uma teocracia inflexível, onde a igreja e o Estado eram basicamente a mesma coisa. Para você ter uma ideia, era lei, ninguém votava ou ocupava cargo público se não fosse membro oficial da igreja puritana. Então vamos juntar as peças. De um lado, esse autoritarismo religioso sufocante e as tensões políticas das grandes famílias. Do outro, o trauma sangrento e diário dos conflitos contra as populações nativas, como a terrível guerra do rei Filipe. Isso tudo transformou a Nova Inglaterra numa perigosa panela de pressão. A sociedade estava exausta, assustada e profundamente desconfiada de todo mundo ao redor. E essa panela de pressão explodiu de forma trágica em 1692, nos julgamentos das Bruxas de Salem. O que começou com adolescentes fazendo acusações levianas gerou um efeito dominó de histeria coletiva. Virou um circo sombrio, onde juízes procuravam por supostas marcas do diabo nos corpos dos inocentes e usavam métodos de tortura física para arrancar confissões forçadas de bruxaria, destruindo famílias de todas as classes sociais. Chegando ao fim da nossa análise desse material de origem, a gente se depara com uma questão enorme. Quando vemos uma fundação que foi construída na mesma medida por ideais de liberdade comunitária, pelas ambições implacáveis do capitalismo selvagem e por um nível brutal de paranoia e histeria, é de se perguntar como é que todas essas origens tão caóticas e conflitantes ainda reverberam e ajudam a definir a essência da identidade nacional hoje? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando depois de tudo que vimos aqui.